Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 43 ao 44. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 43. Trabalhe este corpo. Lona observava seu namorado se esquivar de um oponente invisível enquanto a súcubo nojenta continuava a chicoteá-lo. Ela curvou o lábio para trás, expondo as presas, e rosnou quando um estalo do chicote o atingiu na bunda. Aquela era sua segunda parte favorita do corpo dele. Muito obrigada, e ela não queria vê-la marcada ou arruinada por aquela pervertida demônio da luxúria. Ilusão de súcubo. Blitzo estalou os dedos do banco atrás dela. Covarde do caralho, fingindo que não a estava provocando de propósito enquanto ela assistia ao namorado brigar com uma deficiência grave na bunda. É assim que ela o faz parecer um idiota. Aquela vadia da Vero fez isso comigo uma vez no nosso aniversário de 2 semanas. Te fiz parecer um idiota? Lona perguntou, aliviada com a pequena distração de ver seu Donoff sendo chicoteado por uma arma angelical. Ela nem queria imaginar como era a sensação, devia doer muito. Ele estava recebendo todos os carinhos, beijos e arranhões que queria depois dessa briga idiota. O quê? Ela tinha lido sobre a importância do carinho após uma sessão de SM, por razões puramente acadêmicas, é claro, e essa briga estava basicamente se transformando em uma. Espera, não. Resmungou seu pai adotivo, aquele idiota. Ela me colocou numa ilusão sexual. Uma orgia nada mal, aliás, me deixou sem um tostão. Que nojo. Ela engasgou. Pelo canto do olho, viu as penas distolas se eriçarem, num gesto que ela sinceramente esperava ser de agitação. Um estalo alto foi seguido por um rosnado ainda mais alto e familiar, que fez seus olhos vermelhos voltarem a se concentrar na luta. Oh, Foshi, você está tão fofo, todo cortado e ensanguentado. Anya, a puta sádica do caralho, riu sozinha nesse momento. Ele se esquivou de outro chicote que veio da esquerda, só para levar outro golpe doloroso na direita. Droga, as armas angelicais eram uma merda. Porra. Naruto rosnou quando outro estalo atingiu perto da base da coluna. Droga, a menos que ele recebesse tratamento médico de verdade de um médico das mega, essas queimaduras iam deixar cicatrizes quando sarassem. Não só isso, mas seu moletom ia ficar em farrapos antes que ele terminasse ali. Ele levou a mão às costas, aquele golpe não tinha sido muito profundo, então ela ainda mantinha distância, e se virou bruscamente ao ouvir outra risadinha. Adoro o som dos seus gritos de dor, Foshi. Mal posso esperar para que se transformem em gritos de êxtase. Continue sonhando, vadia. Droga, ele precisava de alguma defesa. Espera, onde estava o bingo? O esconderijo de armas Carmine ainda estava visível, ainda muito longe para uma corrida, o que o deixava vulnerável. Certo, então ele tinha que nocauteá-la de novo, no mínimo, só para conseguir uma arma nova, ou de alguma forma desativar a pior parte do brinquedo dela. Ambas as opções eram mais fáceis de falar do que fazer, considerando como ela estava se disfarçando e o atacando de todos os lados sob o disfarce de uma ilusão. Não, peraí. Ele ainda conseguia sentir o cheiro dela. Suor, cheiro de sexo feminino fértil e sangue seco, nada demais. Ele conhecia essa estratégia. Ele a usou até não poder mais. Isso não era uma ilusão criada para mascarar sua localização, mas sim para causar uma desorientação. O que ele tinha à disposição que não comprometesse o plano estúpido do Lucifer. Sua magia e sua verdadeira forma estavam bloqueadas, uma pequena demonstração para mantê-lo desprevenido, e ele não podia usar nenhum de seus jutsus. Muito bem, então, hora de voltar ao básico. Primeiro, ele precisava encontrar Anya. Para isso, ele precisava ignorar os ataques que via se aproximando. Não eram reais, isso seria um verdadeiro desafio para seus instintos. Ele precisava ignorar a voz dela enquanto provocava. Era apenas ruído.
precisava se concentrar em seu cheiro, encontrar suas vibrações ácidas e picantes, cheirando. Bingo, te peguei, vadia. Ela estava atrás dele, há 6 horas, oscilando entre 4 e 8 horas para mantê-lo desprevenido. Droga, isso é muito inteligente. Se ele conseguisse atraí-la para um ataque entre 9 e 3 horas, poderia contra-atacar. Droga, ele tinha que levar um golpe forte para aumentar a confiança dela. A arrogância dela já era grande o suficiente, mas ela não tinha confiança o bastante para se aproximar. Melhor fazer parecer que sim. O próximo ataque veio da direita. Ele se virou para o golpe antes de recuar. E, como esperado, o golpe o atingiu na coluna, bem entre os ombros. Puta merda, isso doeu demais. Merda. Ele se atrapalhou na aterrissagem e rolou de bruços. Ok, pode continuar, mas não deixe óbvio, não deve ser muito difícil. Merda, essa dor é profunda. Ele forçou um gemido e deixou seus membros tremerem enquanto se levantava de volta, apoiando-se nas mãos e nos joelhos. Porra, merda, porra, pai. Ok, isca, pai, armada. Armadilha pronta. Ah, qual é, Foshi, você não quer brincar mais um pouco? Todo mundo está ficando entediado, principalmente eu. Naruto se esforçou para não virar os ouvidos na direção da voz dela. Uma vez que você sabe que ela está sendo projetada, você consegue rastrear a origem. Às 8 horas. Ela não conseguia captar nenhum sinal de que ele a tinha descoberto. Ele se conteve e depois engoliu um gemido. Ah, o que foi, Foshi? Dói tanto assim. Você é uma completa idiota. Ele bufou e levou a mão à gola do moletom. O que vem a seguir deve desestabilizá-la. Ele sorriu de canto quando ela estalou o chicote no chão. 8h45. Ele poderia se transformar nisso e, fazendo uma estimativa rápida, pegar o chicote. Oh, diga mais palavrões assim. Porque você não me obriga, vadia. Nossa, o Spice demorou um segundo para se sobrepor ao Soul antes de se equilibrarem novamente. Caramba, essa sucubo era muito estranha. Com prazer. Anya liberou uma grande quantidade de vibrações lascivas e azedas antes de puxar seu chicote de volta. Momento da verdade. Ele esperava que isso funcionasse. Lona definitivamente o mataria por isso mais tarde. Se não, o puniria com o tempo que ele ficasse sem lutar contra as Pottscratches. As garras de Naruto cravaram-se no moletom rasgado que ele vestia e puxaram-no no exato momento em que o braço dela desceu. Ele arrancou a camisa e se virou, arremessando o tecido esfarrapado exatamente onde suas vibrações picantes e ácidas eram mais fortes. Sua outra mão subiu e agarrou o chicote quando este desceu. Ele estremeceu brevemente por reflexo quando a ponta angelical da arma atingiu sua pele, e então puxou-a para esticar o brinquedo de couro. Suas mandíbulas o cortaram com o estalo, fazendo com que Anya, agora cega pelo moletom arremessado por ele, cambaleasse para trás. Ele bufou e jogou para o lado a parte perigosa do chicote dela. Ele a comeria, mas não tinha certeza do que isso faria com seus intestinos, antes de lançar um olhar furioso para Anya, que se levantava. Ela segurou o moletom rasgado dele contra o rosto com a mão livre e inspirou profundamente. Droga, aquilo não deveria ter sido tão sexy quanto seu corpo achava que era. Isso foi tão sujo, Foshi. Você é um garoto safado. Anya murmurou enquanto puxava o moletom pelo pescoço e sobre os seios. Ah, ele entendeu o que estava acontecendo. Ela estava tentando disfarçar o próprio cheiro. Devia pensar que era assim que ele a encontrara. Bonitinho, mas não o suficiente para impedi-lo de bater nela agora que ele havia descoberto sua fraqueza, suas ilusões. Afinal, vibrações não podem ser fingidas. Bom saber. E esfregou o moletom na barriga tonificada. Ela mordeu o lábio e sorriu para ele, o olhar sedutor contrastando com a aura absolutamente fétida de luxúria que a envolvia. Vou fazer você pagar com sangue por quebrar meu brinquedinho novo. Tem algo a dizer sobre isso? Naruto arqueou a sobrancelha. Sério? Tudo bem, se ela estava dando uma brecha dessas, podia apostar que ele ia aproveitar. Ele apontou uma garra para ela. Você tem alguma coisa no rosto? HM? Anya realmente verificou.
Bem, ele oficialmente não tinha nenhum remorso. Ele avançou e acertou um soco em seu nariz já quebrado. Ela voou para trás e se chocou contra a parede da arena. Por causa do impacto, ela o encarou, atordoada e com metade do rosto agora coberto de sangue. Ele brandiu o punho ensanguentado e enfaixado em sua direção com um sorriso debochado. Foi meu punho. Não se preocupe se não o pegou da primeira vez, disse ele, com um sorriso malicioso que se transformou em um sorriso cheio de dentes. Seus olhos brilhavam e ele se agachou com o mesmo punho cerrado, pronto para atacá-la novamente. Você está prestes a ter uma experiência muito íntima com ele. A multidão, que ele já ignorava há muito tempo, lembrou de sua presença com um rugido quando ele desferiu outro gancho no rosto dela. É isso aí. Detona ela, maninho. Bey gritou, ainda presa, para sua frustração, pela estranha corrente de pato de Lucy. Ozzy assobiou e bateu palmas em sinal de aprovação, enquanto o rei baixinho atrás deles dava uma risadinha. E você estava tão preocupada. Ele pigarreou e sua voz ficou em falsete. Ei, espera aí, a voz da Bey não era nada parecida com isso. Certo? Ela perguntaria ao Vortex quando ele voltasse. Vai, não, meu lindo baby vai se machucar com aquela sucubo nojenta e malvada. Lucy, tira essas correntes fetichistas de mim e me deixa salvar Lu para que eu possa brincar de enfermeira sexy com os machucadinhos dele. Você está mesmo determinada a levar outro olho roxo, não é? Bey rosnou enquanto suas orelhas ardiam. Ela nunca chamou essas correntes de pato estúpidas de fetiche. Você deu um soco no olho dele? Perguntou Ozzy. Quando? Tipo, um mês atrás. Lucy estava ignorando o soco que merecia, e Bey sabia disso. Como se ele não escolhesse as palavras a dedo para fazê-la pensar que o irmãozinho ia começar o apocalipse. Ele sabia muito bem que o que tinha dito a deixou apavorada. Eu a convenci a sair de um encontro para que ela tivesse a chance de impedi-lo de se revelar para a Será. Isso é uma atitude extremamente babaca, chefe. Ah, tanto faz, achei que seria melhor se ela controlasse a pirralha. Lucy zombou. Não que fizesse diferença. Ela perdeu. Vai se ferrar. Meu irmãozinho me pegou de surpresa com um ataque de energia negativa. Bey fez uma careta e depois ficou de bico. Ainda quero saber como ele fez isso. Ataque de má vibração? Perguntou Ozzy. Foi uma coisa muito negativa. O lobo disse que era algo que só o Jin de Shuriki conseguiria fazer, eu acho. Vocês sabem como eu sou ruim com detalhes. É por isso que o Baby Bro cuida disso para mim sempre que eu planejo festas. Bey, quando foi a última festa que você deu? Nossa, faz um tempinho. Quer dizer, estive bem ocupada planejando o aniversário do meu irmãozinho, conferindo 3 vezes os detalhes para o próximo desfile Bey analisando as indicações e solicitações do orfanato onde, garantindo que a produção de Beelzejuice continue impecável e revisando minhas contas para ter certeza de que Mamo não está me enganando, tipo, 2, 3 semanas, talvez. Bey franziu a testa. Realmente fazia um tempinho desde que ela deu uma grande festa. Mas tanta coisa estava acontecendo. A festa não parecia certa até que seu irmãozinho voltasse para onde pertencia, em seu anel. Ele não ia lá há alguns meses. Talvez ela precisasse de um tempo. Não se preocupem, senhores e senhoras Sims, pois voltamos com um lanche. Gargalhou o brinquedinho sexual do Ozzy, interrompendo os pensamentos da Bey. Ele entrou saltitante com um balde gigante de pipoca, que foi colocado na frente dela. Havia até uma pá para um plebeu usar para cavar. Esse é o maior balde que eles têm. O Dogo ali sugeriu. Tex. Obrigada, amor. Bey virou a cabeça para sorrir agradecida para o namorado. Ele retribuiu o sorriso depois de entregar a Lucy a única garrafa de cerveja que carregava em uma das mãos, enquanto o barril em seu ombro foi colocado ao lado do trono dela. Algo para acompanhar. Ele resmungou e beijou a bochecha dela. Bey se remexeu feliz em sua cadeira presa e suspirou. Sim, vou ficar com você. Vortex se inclinou para frente e rosnou para ela, que rosnou de volta.
Ela realmente gostava quando Vortex colocava um pouco de resistência em sua paquera. Isso a deixava excitada e ela sentia calor. KRA com. Pai. Isso deve ter doído. Anda aí, garoto. Gritou Lucy, e Bey olhou para o chão da arena bem a tempo de ver o Baby Bro arrancar um tridente dourado da lateral do corpo enquanto jazia na pilha de merda que a Carmela Carmine deu aos pecados capitais nas semifinais. Sua oponente, a Sucubo, estava agora no ar, se esfregando de várias maneiras eróticas, o que seria excitante se ela não tivesse acabado de dar uma surra no seu irmãozinho, enquanto seu corpo soltava faíscas elétricas. Desviei o olhar por 2 segundos, caramba! Ele a tinha prensado contra a parede, que merda aconteceu? Bem, ele estava batendo nela contra a parede. Repetidamente, sem parar, era vigoroso e excitante. O brinquedinho sexual de Ozzy estremeceu onde estava sentado mais uma vez no colo de Ozzy, e suas palavras trouxeram uma imagem incrível à mente de Bey. Uma pena que provavelmente fosse propositalmente erótica. Ela finalmente não aguentou mais e gozou toda nele. Isso não pode ter acontecido. Vortex disse com a maior seriedade. Não, foi exatamente isso que aconteceu. Lucy deu uma risadinha. Ele bateu palmas com a multidão. Que dia incrível. Vamos lá, garoto, você consegue. É só dobrá-la como você fez com seu cachorrinho fofo. Quando a Bey se livrou dessa tentativa ridícula de bondade, ela com certeza deu outro soco no olho do Lucy. Porque sempre tem que ser um raio, porra? Naruto tossiu e segurou o lado sangrando com uma careta enquanto se levantava. Droga, isso dói pra caralho, ela ganhou um pulmão? Não, só artérias, que pena. Sim. Sangue para mim, raposa. O gemido de Anne arruinou sua tentativa de mergulhar nele, enquanto seu corpo liberava faíscas em excesso. Ele rolou, não a melhor ideia que já teve, rolando com 3 profundos ferimentos perfurantes na lateral, para a direita. Os olhos da bruxa Sucubo faiscaram enquanto ela o encarava com um olhar malicioso e lambia o sangue ao redor da boca. Suas mãos se ergueram e um crepitar começou a emanar de suas palmas enquanto o espetáculo de luzes aumentava cada vez mais. Isso não é um bom presságio. Você me machucou tão gostoso, querido, que é justo que eu retribua o favor. Droga! Naruto se jogou para o lado, desviando do raio quase branco que saía das mãos dela. Ele rosnou e usou uma alabarda quebrada, droga, não um cajado angelical. Qual é? Só podia ser que a sorte dele fosse essa mesmo. Para se levantar. Ele apontou para ela enquanto ela ria e se contorcia no ar. Tá bom, as malditas ilusões que eu tenho, de onde diabos vem esse raio? Mamãe era uma Sucubo e papai era uma besta trovejante. Bem, isso explica muita coisa. Ele disse com a maior seriedade. As bestas trovejantes eram extremamente voláteis e geralmente se mantinham isoladas em seus lares na periferia do Anel da Luxúria. Além disso, Anya era mestiça, bom saber. Ele chutou a alabarda que usava como apoio e a arremessou como uma lança. Ela a capturou em um raio. Demônios conseguem fazer isso com raios. Ele teve algumas ideias para truques com sua magia menos favorita, e o raio se espalhou para o resto das armas e alguns pedaços de destroços espalhados pelo chão. Tudo se elevou e foi direcionado a ele. Que merda! Suas orelhas se achataram. Se você se submeter a mim, eu farei. Tenho quase certeza de que não há como se render nesta luta, disse Naruto, com a cara fechada. Não que ele tivesse, merda. Anya deu um sorriso largo e abriu os braços. Você é tão adorável, sangrando até a morte e falando como um idiota fofo. Vadia. Seu olho direito tremeu. Ele avançou com passos firmes e brandiu o punho ensanguentado novamente. Que porra é essa? Eu não sou a vadia idiota pedindo uma submissão na porra da luta da morte, sabia? Pai, vou sentir muita falta de você quando você morrer. Nunca me diverti tanto nas preliminares. Anya gargalhou enquanto jogava os braços para a frente. As armas e os destroços cobertos de raios caíram como meteoros. Por sorte, o temperamento explosivo de Naruto tinha uma vantagem que jogava a seu favor, ou melhor, duas. A
proporcionava-lhe um pouco de clareza mental e uma descarga de adrenalina. Acha que vou ficar aqui embaixo deixando você me insultar desse jeito? Ele rosnou enquanto dava cambalhotas, rolava, se esquivava e desviava de tudo que vinha em sua direção. A última arma forjada por Carmine a ser evitada era uma Jindao, e Naruto caiu de joelhos, ofegante. Ponto positivo. Ele desviou de tudo e ela perdeu as armas. Ponto negativo. Ele ainda perdeu muito sangue fazendo isso e, bem, o anel começou a inclinar. Essa briga tinha que acabar. Agora. Ele precisava de algo que lhe desse vantagem. Espada. Não. A lança? Não. Tijolo? Não, espera, perto do tijolo. Uma corrente de obsidiana. Não foi afetada pelo raio. A alguns metros de distância, talvez mais. Ele conseguiria alcançá-la. Olhou para Anya, que apostava ter seguido seu olhar, assim como ela o olhará. Ela sorriu. Ele rosnou. Eles se mudaram. Ele chegou à corrente num tempo recorde para um demônio que sangrava profusamente pela lateral. Agarrou a ponta e observou a Sucubo girar para ganhar velocidade para o que ele apostava ser outro ataque de pomba. Nossa, ele devia drenar todo o dinheiro dos cassinos da ganância. Suas apostas estavam certíssimas hoje. Ele enrolou uma parte do chicote no pulso direito e ficou na outra ponta. Quando ela tentou atacá-lo, ele soltou, chutou a parte que estava perto do pé em direção ao rosto dela, girou no ar enquanto ela, por reflexo, o segurava, aterrissando em pé, ainda bem. Teria sido um erro fatal se não o tivesse feito, e puxou a vadia por cima do ombro. Ela foi arrancada do ar e caiu de cara no tijolo que ele havia atirado nas costas dela quando a briga começou. Submeta-se a isso, vadia. Naruto bufou e deixou a corrente cair. Ele mal ouviu o rugido da multidão quando o cadáver de Anya foi levado embora. Mesmo assim, ao ver aquilo acontecer, ele ergueu o punho e permaneceu orgulhoso, por mais 5 segundos antes de seus olhos revirarem e ele desmaiar. Isso foi maravilhoso. Asteril suspirou enquanto ejaculava mais uma vez dentro de seu oniburaco. O demônio menor engasgou e tossiu com sêmen que bloqueava suas vias respiratórias, junto com o falo grosso que também repousava ali. O Minotauro assistia à tela em seus aposentos privados. Ele observou os oficiais das Mega correrem para fora e colocarem o Duque em uma maca. O pecador insensato e irritante que divagava sobre as lutas foi ignorado pelo atual campeão do Elísio. Ele sentiu-se excitado novamente e ignorou os grunhidos de protesto de seu brinquedo. Seu troféu seria limpo antes da luta, e logo depois, ele daria uso apropriado àquela boca escancarada e àquela bundinha apertada. Por ora, Asterios gemeu enquanto empurrava seu membro endurecido ainda mais fundo em seu uniole. Ele garantiria que Zabuza se lembrasse para sempre do porquê de ter sido colocado de joelhos diante dele. Os fracos existiam para servir os fortes, e Astério era o mais forte. Isso é uma palhaçada. Bei franziu a testa enquanto encarava as portas que a impediam de ver seu irmãozinho. Ele foi levado às pressas para um acampamento cirúrgico improvisado por ordem de Lucy, e só depois que ele saiu da arena é que aquele desgraçado se deu ao trabalho de remover suas amarras. Ela saiu correndo tão rápido que mal conseguiu parar e desejar boa sorte a Verósica em sua apresentação no show de variedades. Relaxa, Barry. Ele vai ficar bem. Vortex a abraçou, o que foi um grande conforto. Seu irmão é teimoso demais para ter passado por tudo isso só para morrer de hemorragia. E, você tem razão. Obrigada, amor. Ela sorriu para ele com gratidão e depois olhou feio para as portas. Ela se sentiria melhor se pudesse levar um pouco do seu mel real para os médicos idiotas. Era o seu irmãozinho. Ela sabia o que o curaria rapidinho. Mas, de novo, estava barrada. Senhorita, você não pode voltar aqui. Cá, sua vadia. Temos um código violeta fora da área médica. Tragam algemas e tranquilizantes, droga. Reforços. Precisamos de reforços. Esta área é destinada apenas a pessoal autorizado. Eita. Vou usar seu rosto para me dar autorização. Agora me deixe passar. Eu conheço esse rosnado.
Bei se animou e disparou em direção aos portões, onde um esquadrão de cães, tão grandes quanto o Vortex, tentava conter uma Pretty Poop furiosa. Ela assobiou agudamente e a briga cessou. Pretty Poop, de onde estava pendurada entre dois cães, estreitou os olhos e se virou para acertar um de seus perseguidores com uma joelhada na virilha. Quando um braço ficou livre e ela conseguiu tocar o chão, girou sobre a ponta do pé e jogou outro brutamontes por cima do ombro. Solte-a. Faça isso e eu te como. E não de um jeito divertido. Bei disse como uma expressão séria enquanto se aproximava e envolvia os ombros da Pretty Poop, que rosnava. Ela se enrijeceu e rosnou, mas deixou Bei guiá-la de volta para a tenda médica. A P.E.K.K.A. acenou com a mão para a segurança ainda tensa que estava presente, bem como para o reforço que um idiota agora inconsciente havia chamado. Relaxem, imbecis, eu cuido dela. Voltem ao que estavam fazendo. Vamos lá, Pretty Poop. Vamos ver se o Baby Bro já saiu da cirurgia, hein? Cirurgia. Pretty Poop repetiu, e então, que se dane. Se aquele não era o segundo choro mais triste que Bei já ouvira, o primeiro lugar pertencia ao seu eterno e sempre irmãozinho. Ele tinha 2 anos, era a segunda vez que acordava de seu longo sono de êxtase, e estava sendo privado de seu merecido segundo almoço de ramen por uma das babás estúpidas que ela achava que sabiam o que estavam fazendo. Bei nunca tinha despedaçado um cão tão rápido, ela não comeria nem um cavalo. Bei fez carinho e apertou seu abraço unilateral de 2 braços. SHH. Está tudo bem, cachorrinha bonitinha. Só alguns ajustes para acelerar a recuperação dela. Bei acariciou o ombro da cachorrinha bonitinha e a guiou até o banco onde Vortex esperava com ela. Seu namorado em questão acenou para a cachorrinha bonitinha, que mal conseguiu retribuir o gesto. Bei sentou-se ao lado do seu adorável namorado e puxou a cachorrinha bonitinha para sentar em seu colo. Ela soltou um pequeno grito de surpresa e, uau, que surpresa agradável! A cachorrinha bonitinha tem um bumbumzinho fofo e firme. Se acomodou um pouco antes de finalmente se firmar. Pronto. Agora somos os primeiros da fila para ver. Lucifer e Asmodeus entraram há 1 minuto, murmurou Vortex. Bei estalou a mandíbula. Respirou fundo, relutantemente, deixou Pretty Poop deslizar seu rabinho fofo para fora do seu colo para sentar ao seu lado, imediatamente encolhendo as patas e o rabo no assento. Isso não é um bom sinal. Coitada da cachorrinha, ela estava recebendo uma baita mamada da Bei quando elas fizeram um homenagem atroz, e então expirou. É claro que sim. Ela resmungou antes de sorrir. Bom, então acho que isso significa que podemos entrar. Nem pense nisso, Bei. Ozzy disse como uma expressão séria enquanto saía da sala e caminhava até eles. Seu parceiro sexual de sempre estava sentado em seu ombro. Ele cruzou os braços. O chefe quer 1 minuto a sós com Naru Baby. Aliás, olá. Você é ó. Desista logo, Ozzy. Todos nós sabemos que você tem problemas com compromisso. O brinquedo sexual cutucou a cabeça mais à esquerda de Ozzy. Bei se recusou a rir dele por princípio, mesmo que aquilo fosse uma ótima alfinetada. Ozzy colocou as mãos na cintura enquanto olhava para o imp antes de sorrir para Pretty Poop com todas as suas caretas. Você é ponto. Lona, certo? Sim, Lord Asmodeus. Pretty Poop engoliu em seco antes de suas orelhas se dobrarem para trás. Ela afastou alguns fios de cabelo do rosto. Desculpe pela última vez. Não, relaxa, garoto. Acho que você lidou muito bem com a situação. Ozzy estalou os dedos. Aliás, isso me lembra, então, não foi intencional, eu prometo, ele está mentindo, sussurrou Bei, com o canto da boca. Bei, cala a boca. Isso não é da sua conta, disse Ozzy, com a cara fechada. Ela mostrou a língua para ele e sentou no colo de Vortex. Olá, tenda. Talvez Bei só fosse provocar o namorado por 1 minuto enquanto Pretty Poop entretinha Oz, certo, terminei. Oz, pode me deixar ir, que merda foi essa? Lucy engasgou quando um borrão branco e preto passou por ele tão rápido que o fez girar. Ele cambaleou até parar e se apalpou. Ainda estou vestido, ainda tenho uma carteira.
Por que diabos alguém me transformou numa piada de desenho animado? Você já não é uma. Bey perguntou com um resmungo enquanto pulava do meio pênis do namorado e entrava correndo no quarto bem a tempo de ver o irmãozinho e a cachorrinha bonitinha fazendo aquela coisa fofa de Bop. Caramba, que vibe boa. Bey, você quer esperar? Vortex interrompeu-se ao entrar e observar o Bop. Sua mandíbula se moveu algumas vezes antes de ele balançar a cabeça. Droga! O que é isso? É o Bop. Bey sussurrou com um sorriso radiante no rosto. Caramba, essas vibrações eram incríveis. E isso era coisa leve, para maiores de 13 anos. Abelha. O irmãozinho murmurou sonolento enquanto a cachorrinha bonita se aconchegava na cama com ele. Fora. Por quê? Não é como se vocês fossem transar, né? Será que eu? Bey queria pelo menos um lugar na primeira fila antes de chegar à atração principal. Abelha. A cachorrinha bonita rosnou e começou a desviar o olhar para encará-la. Ela parou quando o irmãozinho choramingou. A cachorrinha bonita voltou a ser a Bop, mas continuou rosnando. Nos dê alguns minutos. Por favor? Nossa, que ousada. Desafiando-a a ficar por perto desse jeito, desafio aceito. Bey gostava quando os filhotes mostravam garra. Ela abriu a boca. Olá, punho gigante que ela já engoliu antes. E tem uma mão no ombro dela. Tex? Querida. Que diabos estava acontecendo? Boa luta. Descanse para a final. Ele disse enquanto ele estava a puxando para fora. Não. Amor. Que droga. Isso foi uma interferência no desafio. Bey, vamos lá. Vamos visitá-lo antes da final. Que porra é essa? Uma delas estava chorando. Eram vibrações amargas, com um toque de picante por baixo e uma generosa camada de doçura. Bey fincou os pés no chão, tentando descobrir o porquê, quando ouviu o choro enquanto a aba se fechava. Ainda bem que você está bem, nunca mais me assuste. Desculpe, te amo, Lon. Eu te amo, Dove. Muito mesmo. TLC. Ela daria um pouco de privacidade para eles. Mas como ela conseguiria se manter distraída por tanto tempo? Acho que devemos ir conversar, Bey. Bem, que merda, tudo bem, que se dane o universo. Tudo bem, amor. Capítulo 44. Até eu desmaiar de pé, não muito longe da tenda onde haviam deixado o casal mais jovem, Vortex e Bey compartilhavam um silêncio constrangedor em uma pequena alcova do Causeum. O motivo do silêncio de Bey não podia ser verificado sem quebrá-lo, mas Vortex não seria o primeiro a fazê-lo. Não por raiva, mas porque precisava do silêncio para organizar seus pensamentos. Em algum momento do relacionamento deles, Bey desenvolveu uma forte luxúria pelo irmão, o que causou uma onda de sentimentos conflitantes que Vortex precisava resolver, e agora também pela nova namorada. Ele sabia que, no fim das contas, se Bey fosse privada disso por tempo suficiente, ela faria algo drástico. Havia um motivo para Belpagor trocar as fechaduras dos esconderijos de drogas dela. Isso poderia acabar com o relacionamento. Vortex não queria isso. Ele também não queria ter que travar uma briga machista por ela. Da luta que presenciou, do feito que testemunhou, pela primeira vez na vida, Vortex se perguntou se ele era realmente tão durão quanto pensava. Babaca preguiçoso ou não, Naruzegud provou a todos os malditos anéis que era oficialmente um dos demônios não pecado e não goetia mais fortes de todo o inferno. E Vortex, ele não tinha certeza porque o pequeno bastardo sempre o deixava escapar. Seria um sinal de desrespeito ao cão infernal. Talvez, mas ele duvidava. A maioria das provocações entre eles, em retrospectiva, eram mantidas em tom leve. Vortex o chamava de bastardo ou preguiçoso ou alguma mistura dos dois, e Naruto retrucava com uma piada grosseira ou uma alfinetada em seu fetiche. A maior parte da raiva que sentia pelo irmão de Beelzebub vinha de observar Bey interagindo com ele, priorizando-o, discutindo com ele. Essa última atitude irritava Vortex profundamente. Ele simplesmente não entendia por que o pirralho não se submetia a um maldito pecado que o acolheu e criou. Seria apenas coisa de adolescente?
Essa facilidade de Vortex em se submeter era uma característica dos cães do inferno. Ele não sabia, e não saberia, até que ele e Naruto tivessem uma conversa séria. Mas não era essa a hora para isso. Então, sua namorada, o pecado da gula, quebrou o silêncio. Como, sobre o que você quer conversar? Você quer que eu aceite que você faça um homenagem atroz com seu irmão e a namorada dele? Precisamos conversar sobre o porquê. Vortex encostou-se na parede de tijolos. Ele arqueou as garras. Por que você quer esse homenagem atroz? Por que está tão determinado a me convencer? Por que não damos um tempo se você quer tanto isso? Vortex, amor. Ela segurou o braço dele e seus olhos o encararam. Preocupação, apreensão, ele viu essas e outras emoções começarem a se formar em seu olhar. Eu não quero terminar. Eu também não, Barry. Ele sorriu para ela de forma tranquilizadora antes de balançar a cabeça e o sorriso desaparecer. Mas precisamos conversar sobre isso. Meu bem, eu simplesmente não me sinto confortável com você fazendo um homenagem atroz com seu irmão e a namorada dele. Não é nem o fato de eu ser excluído que me incomoda. Mas, admito que isso não ajuda. Eu sei. Suas orelhas se abaixaram e ela suspirou, olhando para baixo. Eu sei. Eu entendo. Eu me lembro do que você disse, mas você ainda quer, interrompeu Vortex. Ele ergueu o rosto dela e acariciou sua bochecha. Amor, estamos juntos há 6 anos, isso é um recorde por aqui, tenho certeza, e eu não quero que isso vire uma briga de novo. Porque se virar uma briga, eu só estou me preparando para o pior, tá bom? Porra. Talvez mais tarde, provocou ele. Era uma piada boba, mas arrancou um sorriso da namorada e lhe rendeu um beliscãozinho. Ele a abraçou e rosnou feliz quando ela retribuiu o abraço. Beijou sua bochecha e passou uma garra perto de sua orelha enquanto ela se aconchegava em seu pescoço. Barry, meu bem, talvez eu nunca fique bem com isso se acontecer, mas talvez se a gente descobrir por que você quer que aconteça ou por que você quer que eu fique bem com isso, a gente consiga dar um jeito. Tudo bem? Ok. Então, vamos começar com o porquê de você querer isso. E, por favor, me dê algo mais do que vibrações. Você não estaria tão determinada se fosse só isso. Ele lançou-lhe um olhar perspicaz e ela teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada. Então, o que é? Se eu te contar, você não vai ficar chateado, né? Não posso prometer isso. Ele balançou a cabeça. Ela franziu a testa e ele deu de ombros. Posso prometer que vou te ouvir e não vou fazer birra, mas não posso prometer nada sobre o que sinto. Ele sorriu e lhe deu um beijo rápido na bochecha. Além do que sinto por você, claro. Você é um tremendo idiota. Ela bufou. Ele deu de ombros e a observou, expectante, enquanto ela reunia seus pensamentos. O cheiro dela mudou. O doce aroma de mel que ele estava acostumado a sentir ao seu redor tornou-se um pouco mais adocicado, mais parecido com o cheiro da namorada de Naruto. Algo como uma mistura de baunilha e mel. Meu irmãozinho, me venceu numa briga. Ela sussurrou as palavras e elas atingiram Vortex como uma saraivada de marretas. Isso, na verdade, explicou muita coisa sobre a situação. Vortex nunca lutou fisicamente com Barry. Ele não queria nem via necessidade de levar uma surra, mas se algum dia decidisse levar o relacionamento com ela a sério, teria que fazê-lo. Não era uma regra do pecado, era apenas um fato. Nas profundezas da biologia demoníaca residia essa necessidade de poder. Ele teria que provar que era forte o suficiente e derrotá-la. Tudo isso já estava planejado desde o início do namoro, quando ele conheceu o ex dela, para dar alguma profundidade à situação caótica em que ele se meteu. Jamais em toda a sua vida, antes daquele dia, ele esperaria encontrar o próprio cão do inferno original, Cernero. Esse era o tipo de poder que ele precisava enfrentar e superar se quisesse ter um relacionamento sério com Barry, mas esse era potencialmente o problema do futuro Vortex. Neste momento, ele precisava se preocupar com a inversão de papéis que aconteceu sem o seu conhecimento. Não, espere. Isso foi durante aquele negócio do apocalipse. Ele perguntou.
Bey assentiu e ele fez uma careta. Droga, ele deveria ter perguntado sobre os detalhes muito antes. Quando ela voltou naquele dia, tudo que ele perguntou foi se ela estava bem, e quando ela disse que sim, o encontro deles se estendeu até o dia seguinte e ele se viu incapaz de andar. Essa revelação o levou à sua próxima pergunta: quão ruim foi? Já era ruim o suficiente que, se o Koichiki não tivesse me tirado daquela enrascada, eu não estaria aqui agora. Porra, não é à toa que ela estava tão excitada naquela noite. Ela não só levou uma surra, como também encontrou um dos seus alvos fáceis. Honestamente, Vortex não a culpava por querer um pedaço de lobo. Ele conheceu o cão da morte quando era mais novo e o viu transando com o pai dele. Não intencionalmente, mas, você sabe. Ele entendeu a atração. Lobo também estava na lista de alvos fáceis dele. Eu preciso processar isso. Ele admitiu. Bey assentiu, com o rosto em seu pescoço. Ele acariciou as costas dela enquanto seu olhar se perdia em pensamentos. O pirralho que ele tanto implicava tinha acabado de se tornar uma figura importante na hierarquia do inferno. Ele era extraoficialmente mais forte que o pecado da gula, um feito inédito para qualquer demônio de qualquer anel fora dos outros pecados. Droga, se ele conseguisse vencer de novo esta noite, Vortex precisava conversar com Naruto. A sós. Você sabe que eu te amo, né? Vortex? Ele piscou e olhou para a namorada. Ela o encarou nos olhos e acariciou seu rosto. Ela o puxou para um beijo. Ele retribuiu até que ela interrompeu o beijo e voltou a encará-lo nos olhos. Eu te amo. Sim, eu também te amo, Bey. Ainda processando? Sim. Certo. Bey sorriu e lhe deu outro beijo. Quer terminar essa conversa mais tarde? Sim, talvez tenhamos que fazer isso, e, de repente o Vortex se viu com um monte de coisas novas para pensar. Lona nunca havia se sentido tão ansiosa em toda a sua vida. Talvez quando ela era entrevistada por famílias quando filhote, não, vocês não querem essa, ela é muito malvada. Ela rosna sempre que tentamos acariciá-la e sempre se esconde na hora da refeição. O que ela é? Ela é algum tipo de vira-lata. Não? Tudo bem, então, deixe-me mostrar nossos cães de raça pura. Talvez castrá-la ajude com o comportamento dela, se você puder, não? Tudo bem. Ela ficava ansiosa, mas essa era uma parte da vida dela que ela não queria reviver. Sempre que ficava ansiosa, ela tendia a reagir agressivamente. Então, sim, ouvir Blitz rir quando Naruto desmaiou depois da vitória desencadeou algo nela. Ela teria que se desculpar pela cutucada na garganta mais tarde, talvez. Depende se ele continuaria sendo um idiota. Ser detida por aquelas idiotas da segurança não ajudou em nada a acalmá-la. Elas não se importavam se ela era namorada dele, só porque ela não era da família, e daí? Bey era só irmã dele no papel. E por isso tinha que ser umas completas imbecis. Ela queria seu Doff, queria um Bop, queria o cheiro de violeta e quase coco dele ao alcance do focinho. Queria ver seu sorriso bobo, ouvir suas piadas idiotas e queria dizer o quanto estava orgulhosa dele. Ele derrotou 3 dos melhores lutadores do inferno, claro, um foi por tecnicalidade, as malditas artimanhas dos pecadores teriam tornado aquela luta horrível de assistir de qualquer maneira, mas ainda assim foi uma vitória, sem usar magia, poder demoníaco ou suas bobagens de ninja. Quantos outros demônios poderiam dizer que fizeram isso? Ela queria tudo aquilo, e aqueles idiotas ficavam atrapalhando tudo. Se Bey não tivesse aparecido na hora certa, Lona poderia estar numa cela ou a caminho do necrotério. Esse último pensamento a fez lembrar do maldito atirador morto. O desgraçado tentou matar a Doff dela, se safou muito fácil, e de como aquele primeiro encontro terminou. Ela precisou se encolher no banco para se acalmar. Puta merda, assistir aquela última luta foi difícil por mais de um motivo. Aquela vadia não parava de usar aquele maldito chicote no Doff dela, eletrocutando-o e fazendo ser empalado. Se ela não tivesse morrido, a Lona teria terminado o serviço ela mesma. O Bey disse que teve que fazer uma cirurgia. Os membros da realeza fazem cirurgias além de procedimentos estéticos.
Essa próxima, afinal, ia ser uma tortura. Ela sentia isso na pele, como um arrepio gelado no ar. O que antes eram apenas minutos, talvez segundos, de espera que pareceram horas se passaram. Lord Asmodeus era gentil. Ela se perguntou o que ele queria lhe perguntar. Se fosse algo relacionado a se tornar sua amante, que se dane. Ela não estava interessada em se exibir com galos flamejantes. Preferia o pau do seu idiota raposa demoníaca. Muito obrigada. O bastardo no comando, o próprio Rei Lucifer, saiu do quarto de Naruto e deu permissão para entrar. Ela passou correndo por ele, ou melhor, através dele. Não tinha certeza, Lona simplesmente se moveu. Ela não sabia se havia usado magia para ajudá-la ou não, e praticamente desabou ao lado do corpo enfaixado e deitado de Naruto. Havia um soro em seu braço direito e monitores em seu peito, e o quarto cheirava a antisséptico. Os olhos azuis, ainda sonolentos, se entreabriram e focaram nela. Seu adorável nariz preto se dilatou enquanto ele farejava o ar algumas vezes antes de seus lábios se curvarem em um pequeno sorriso. O Wriggler caiu fracamente na cama e suas orelhas se ergueram na direção dela. Mergulhão, a mão dele nem sequer tinha se erguido completamente e ela a segurava com as duas mãos. Ela se inclinou para perto e encostou o nariz no dele. Um alívio a invadiu. Ele está aqui, ele está vivo, mas ela foi privada do seu perfume de violeta e quase coco. Antisséptico do caralho, que utilidade essa merda já teve para alguém? Dove. Ela respirou fundo e fechou os olhos. Além daquele cheiro irritante de produto de limpeza de alta qualidade, ela deveria conseguir encontrar, ali. Fraco, mas ali. Violetas e quase coco. Droga. Não deveria ser tão fraco. O cheiro dele. Sua respiração falhou e ela engoliu em seco. Amor. Oi. Você deveria esperar, ele murmurou. Ela bufou, sorriu e estendeu a mão para acariciar sua cabeça. Aqueles pênicos deixaram seu rosto tão molhado e com um forte cheiro de produtos médicos. Seus olhos se fecharam, permanecendo fixos em um Bop. Eu ia ir até você, prometi. Está tudo bem, querida. Ela sorriu para o Bop. Ele estava ali, provavelmente chapado de analgésicos, mas estava ali. Alguém abriu a portinha e entrou. A paranoia tomou conta. Queriam levá-lo embora. Queriam mandá-lo lutar. Ele não estava pronto, droga. Ela também não estava pronta para vê-lo lutar de novo. Não, eles não podiam levá-lo ainda. Teriam que levá-la também. Chega pra lá, ela murmurou, e ele obedeceu. Apesar do efeito das drogas, ele ainda a ouvia. Abelha. Seu Dolph rosnou enquanto ela subia na cama com ele. Fora. Por quê? Não é como se você fosse transar, né? Sim, definitivamente no topo da lista de coisas para fazer da Lona agora. Transar com um namorado machucado para que ele fique ainda mais machucado. Ela não percebeu a gravidade da situação. Bé. Ela rosnou e interrompeu o Bop por apenas um segundo, só para repreendi-la. Só para mandá-la embora. Só para mantê-lo seguro. E ele choramingou. Não, o conforto de Dolph era prioridade sobre a beidade. Ela ainda precisava dizer algo, ainda precisava tirar o pecado dali antes que o irritasse. Nos dê alguns minutos. Por favor? Ela não queria, pelo visto, mas Vortex entendeu o recado. Ele podia ser um brutamontes gostosão, mas sabia ler o ambiente. Ou pelo menos, entendia o que Lona estava passando. Ela ficou feliz por estar de costas para eles e, quando as abas se agitaram novamente, baixou a guarda. As lágrimas jorraram. Todo o alívio, amor e preocupação dela transbordaram pelos seus olhos. Ele cheirou o ar e seus lindos olhos se concentraram ainda mais. Não. Ele acariciou o rosto dela e ela segurou a mão dele, pressionando-a contra o rosto enquanto o abraço apertado a mantinha firme. Estou aqui. Não, não chore, amor. Estou bem. Só, um pouco tonta. Um pouco tonta? Ela repetiu, bufando levemente. Pois é. Acontece que ser empalado por armas angelicais depois de um ataque de pânico não faz bem ao coração. Ele teve a audácia de rir. Esse idiota, ela resmungou e ele se recompôs.
olhos azuis brilhantes e claros, um pequeno sorriso no rosto. Sério, Lon? Estou bem. Não chore. Eu não estou chorando, eu só estou tão feliz que você está bem. Lona fungou e acariciou o rosto machucado do namorado com o polegar. O ronco dele estava mais fraco do que deveria e ele se inclinou para o toque dela com uma careta e, droga, ela ia chorar. De novo. Esse idiota tinha tanta sorte de ela o amar, considerando todas as vezes que ele a fez chorar este mês, sem falar desta semana. Ela fechou os olhos e reprimiu furiosamente as lágrimas, os gemidos e os lamentos que seu corpo queria liberar. Era uma batalha perdida. Eu, nunca mais me assuste assim. Desculpe. Os lábios dele roçaram os dela. Ela retribuiu o gesto, desesperada para que ele soubesse, para que ele entendesse o quão fodida tinha sido aquela noite. Os lábios se separaram e as garras dele afastaram alguns fios de cabelo dela. Eu te amo, Lon. Eu te amo, Dove. Ela se esgueirou por cima dos equipamentos vitais e ignorou o cheiro de produto médico que impregnava nele enquanto aconchegava a cabeça sob o queixo dele. Os braços dele a envolveram pelos ombros e ela o abraçou pela cintura, tomando cuidado com os curativos recentes. Muito mesmo. Eles ficaram deitados assim por vários minutos. O conforto de estarem abraçados e de outro brop foi suficiente para acalmá-la. As garras dele acariciaram seus ombros e ela brincou com a mancha de pelo creme em seu peito. Seu ronco estava mais forte, mais alto, e seu coração batia de forma constante. Se o cheiro dele fosse um pouco mais forte, a vida dela seria muito melhor agora. É claro que o universo odiava quando Lona chegava perto de se sentir satisfeita com a vida. Afinal é daqui a 1 hora. Naruto murmurou. As garras dela se apertaram em sua pele e ele sibilou. Pai, lunática. Desculpe. Ela choramingou enquanto desembaraçava as garras do pelo dele. Você não pode desistir. Não. Ele suspirou e pressionou os lábios no topo da cabeça dela antes de esticar o pescoço para roçar o focinho em seu rosto. Ela se ajeitou com carinho e sua cauda bateu na cama. Suas garras roçaram sua mancha e ela prendeu a respiração. Ele quase as trouxe de volta para mais uma carícia antes de parar. Lon, você se lembra de como eu enganei o atirador? Por que você tocaria nesse assunto agora? Ela gemeu, deixando a cabeça cair no ombro dele. Ela tinha acabado de parar de pensar naquele dia estúpido. Ela não queria pensar naquele dia estúpido. Por que eu posso ter que fazer isso de novo? E eu disse que tentaria te avisar. Espere. Lona fechou os olhos com força antes de se erguer e ficar de pé sobre ele. Seus olhos encontraram os dele e ela mostrou os dentes. Você está dizendo que poderia ter feito isso a qualquer momento na última luta. Ah, sim, essa foi a cara do idiota dela quando percebeu que tinha feito merda. Vamos ver se ele consegue descobrir como. Dove, seja sincero comigo. Os olhos dela se estreitaram. Você consegue fazer clones agora mesmo? Bem, eu nunca experimentei com eles assim. Sim, eu consigo fazer clones. Ele se corrigiu, não deveria estar tratando isso como uma piada. Ele tinha acabado de passar por uma cirurgia de emergência para se recuperar de uma luta mortal. Quando ela rosnou para ele, suas mãos subiram e seguraram seus quadris, massageando-os suavemente, o que quase a distraiu. Lon, por favor, não fique brava. Isso faz parte de um plano, é uma besteira enorme. Mas quando dois idiotas são deixados sem supervisão, o que você espera? Ah, ele se achava tão engraçado. O idiota dela acabou de lacrar o caixão de alguém e ela pode acabar na cadeia por assassinato antes do fim da noite. Ela se inclinou para frente com um rosnado e o encarou com aqueles olhos bonitos e estúpidos. Quem é o outro idiota? Ducha higiênica. Puta merda, seus olhos se fecharam e seu rosnado cessou. Ela não podia matá-lo, por mais que quisesse naquele momento. Espera, se eles tivessem feito um plano que levasse em conta que seu namorado apanharia tanto, não. Não, isso não era esse tipo de armadilha. Lucifer não bloqueou nenhuma das suas habilidades. Bloqueou?
Por favor, por favor, por favor, pelo amor de tudo que é maligno, que ela esteja errada. Por favor. Não. Naruto admitiu baixinho e Leona sentiu sua raiva explodir antes de ser sufocada no mesmo instante. Droga. O rei do inferno quase assinou a sentença de morte de Naruto. Ele quer que eu dê um golpe no campeão. Toda aquela encenação anterior foi para enganá-lo. O rosnado de Leona se transformou em um gemido e ela deu mais uma olhada no namorado. Enfaixado, acamado, e seu cheiro estava impregnado com líquido antisséptico. E isso era contra um maldito sangue novo. O campeão ia matá-lo antes que ele pudesse fazer qualquer truque. Droga. Ela não conseguia ver aquilo. Ei, ele acariciou o rosto dela. Ela olhou nos olhos enquanto ele sorria. Lon. Confie em mim. Isso. Vou ficar bem em 15, 20 minutos no máximo. Dolorida pra caramba, mas bem. Eles estão nos dando, 1 hora. Estou te dizendo isso agora para você não surtar, mas você não pode contar para ninguém. Nem para o Blitzo, nem para a dupla prodígio, e principalmente não para a Berry. Leona sabia por que não deveria contar para a Berry. Sua reação à briga venderia tudo para o público em casa. Para quem quer que fosse um maldito campeão. Ela assentiu e aproximou o nariz do dele. Seus olhos se fecharam enquanto suas respirações se acalmavam. Prometa-me que você vai vencer. Não importa o que aconteça. Ela murmurou. Você vai vencer. Não me importo se isso arruinar o maldito plano de Lúcifer. Você vai vencer, porra. Se ele perdesse, estaria morto. Acabou. Sem mais burops. Sem mais sexo. Sem mais beijos ou abraços. Sem mais doof. Leona não iria, não poderia, não consegue passar por isso de novo. Um mês separados quase a destruiu de fato. Ela estava despedaçada, agora, não mais útil do que um vaso quebrado. Ela sentiu os lábios dele pressionarem os seus antes que ele a puxasse para baixo, fazendo-a deitar-se sobre ele. Os braços dele a envolveram novamente, os dela apertando o pescoço dele. O nariz frio dele pressionou a base da orelha dela, que tinha um entalhe. Eu prometo, Leon. A voz de Naruto era suave, mas havia uma chama nela. Um calor que a fez acreditar nele. Eu vou vencer. Eu juro a você, pelo meu nome, pela minha casa, por todo o meu ser. Eu não vou desistir, não vou fugir e jamais quebrarei minha palavra. Esse é o meu lindo, e que o próprio Deus me castigue antes que eu vá contra ele. Qual é? O apreciador de vinhos de 4 olhos, sentado no bar do fim do universo, resmungou, despertando e olhando ao redor. Estava cercado por garrafas de vinho vazias e uma taça de martini pela metade. Virou o resto da bebida de um só gole e comeu a azeitona antes de coçar a cabeça com o palito. Jurava que parece que alguém importante errou uma citação. Devo verificar, última chamada. Façam seus pedidos. Última chamada. Por outro lado, ainda consigo sentir o cheiro de cor. Eve ergueu a mão e sorriu. Garçom. Preciso de mais uma dose. 1 hora após sua cirurgia de emergência, 45 minutos depois de ter contado o plano para sua namorada para que ela não o matasse que ele fosse executado, Naruto voltou para a arena do Causeum. Seu lado doía um pouco onde o aço sagrado havia perfurado sua carne, mas graças aos esforços da equipe de elite das Meg que estava de plantão, ele estava praticamente recuperado. Sua agora característica corrente de obsidiana estava enrolada em seu torso no lugar de uma camisa nova. Essa foi uma ideia de Leona. Ela disse que gostou, então ele aceitou. Ele optou por ignorar o olhar assustador que ela lhe lançou quando disse que estava bonito e se concentrou na doce lembrança do beijo e da saudação da sorte dela. Uma combinação letal, sem dúvida. A música escolhida por ele tocou alto e a plateia ovacionou quando ele entrou. Ele olhou para o camarote do pecado, Bey vibrou e Oz assobiou. Vortex amante de Oz, aquilo é um palhaço robô. Ok. Pareciam estar fazendo o mesmo. O aspirante a rei baixinho deu-lhe um largo sorriso e ele assentiu, e então olhou para o camarote ao lado, onde Leona estava sentada com Blitzo, a família de Stolas e a gigante, voluptuosa e nua mulher dragão.
Ele fixou o olhar no pontinho que reconheceu como sua namorada, sorriu e então ergueu o punho direito em direção a ela, com a bandagem ensanguentada ainda no lugar, para lembrá-la de sua promessa. Os nativos ficaram eufóricos enquanto os oldes na plateia uivavam. Então, o campeão saiu. Sem música. Sem alarde. Só vaias e xingamentos. Alguns jogaram lixo. Por que eles fizeram isso? O Naruto viu o vídeo. Na verdade, era o Satanás, o pecado da ira e pai dos diabinhos, levando uma surra nesses vídeos. Caramba, ele tinha que derrotar esse cara. Deveria ser fácil. Ele é só um minotauro gigante de 4 metros de altura, musculoso como se levantasse ônibus nas horas vagas. Com um machado enorme no ombro. Puta merda, ele era muito mais alto que um Naruto, o que não é difícil de alcançar, mas, droga. Ele é grande. Lutadores. Troquem suas últimas gentilezas antes de se massacrarem. Anunciou o locutor, Tintângelo ou algo parecido, em meio aos aplausos da plateia. O Minotauro, o campeão, Atreus, esboçou um sorriso e mudou de posição. Quanta ansiedade. Você é ainda mais fascinante pessoalmente. Que porra é essa? Está decidido. Antes que esta noite termine, eu vou te foder. Droga, porque todo mundo entende isso errado perto de mim. Naruto gemeu e esfregou o olho com o dedo médio da mão esquerda antes de colocá-la no quadril. Olha, estrogonofe de carne, vou te arrebentar. Tipo, a surra que eu vou te dar vai te deixar irreconhecível até para os seus descendentes. Não vou te foder, como se você estivesse tentando me dar em cima. O que? Resposta número 1, lisonjeado, mas sem interesse. Por quê? Resposta número 2, eu tenho namorada e ela é a melhor trança que eu já tive. Espero que ela esteja preparada para a decepção quando você não voltar para ela. Cara, sério? Naruto balançou a cabeça e coçou a orelha. Aquilo foi muito fraco. Qual é, cara? Eu pensei que você fosse um campeão ou algo assim. Você não deveria ser, sei lá, pelo menos bom em provocar os outros. Não, eu sei o que disse. Você presume muito. Permita-me esclarecer. O touro deu uma risadinha. Seus olhos brilhavam com um olhar lascivo e obsceno e, droga, aquela vibração era pura luxúria. O raposa demoníaca se enrijeceu e deu um passo para trás quando Atreus, visivelmente e lascivamente, lambeu e mordeu seu lábio. Antes que a noite acabe, eu vou te foder. Espera, você quer dizer. Naruto fez um gesto rápido com os dedos e o Minotauro assentiu. Os olhos da raposa demoníaca se arregalaram e seu rabo se eriçava. Ele e o babaca nunca haviam previsto isso. Droga. Lutadores, podem matar. A multidão rugiu ao som de um gongo. Um aviso justo. Quanto melhor você lutar, melhor eu vou te foder. Merda. Naruto mergulhou para o lado quando o machado gigante atingiu o chão da arena. Ele deu um salto lateral, 2 saltos, e deslizou para trás para manter uma distância segura. Tem um ataque de energia. Ele se abaixou para evitar o corte rosa vibrante que rasgou o ar e saltou para evitar o pulso que foi lançado em sua direção com um golpe por baixo. Venha, Duque da Gula. Atreus sorriu, segurando seu machado em punho. Outro golpe desferiu um corte vertical que atravessou o chão da arena, do qual Raposa Demoníaca desviou no último segundo. Venha lutar comigo como se sua vida dependesse disso. Por algum motivo, tenho a estranha sensação de que talvez sim. Naruto murmurou para si mesmo. Ele puxou a corrente do torso e a segurou à sua frente, no meio. Uma mordida rápida dividiu a corrente em duas e ele enrolou ambas as partes em cada braço. Ele juntou os punhos e encarou o campeão enquanto assumia uma postura de canhoto. Muito bem, B.F. Wellington, você quer tanto assim um pedaço de mim? Venha pegar. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho.
A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.